Quando você vai para o grego, você encontra a palavra adelphos. Adelphos, e nós temos uma outra palavra que é sinônima, muito pouco usada, que é anepsios. Se você pega, por exemplo, Colossenses capítulo 4, versículo 10, em algumas traduções até diz assim, que Marcos era primo. Eu não sei como é que diz Ferreira de Almeida, mas há algumas traduções... Às vezes fala sobrinho, às vezes primo. Sobrinho? Às vezes sobrinho, às vezes primo. Tem essa variação mesmo. Porque o anepsios é que nem o adelphos. O adelphos, ele tem um campo semântico muito vasto. Você pode traduzir de forma literal, ou seja, irmão, filho da mesma mulher, né? Uhum. Mas adelphos, ele pode ser, por exemplo, pessoas da mesma igreja, adelphos. Pessoas do mesmo tipo de futebol, adelphos. Não tem o Lula, companheiro, adelphos. Esse companheiro, esse adelphos. Tudo que leva Sociedade Amigos de Bairro, Grupo da Terceira Idade, Centro Cívico da Escola, torcida do vôlei, tudo geralmente a gente entende como adelphos, mas adelphos também pode ser o enteado. O adelphos pode ser o primo, tio. Por exemplo, Isabel era prima de Maria, mas a Bíblia não usa a palavra prima. Usa a palavra singnis, que é parenta. Mas não é adelphos, exatamente. Singnis, que é parenta. Mas o que acontece? Quando você começa a perceber a cultura, e aí você tem que levar em conta também um dado antropológico cultural que a gente não tem no Brasil, e existe ainda dentro do judaísmo em alguns momentos, dentro do mundo árabe, dentro do mundo japonês. Antigamente, há uns 40 anos atrás, o japonês vinha para o Brasil, só casava com o japonês. Uhum. Tentando manter aquela cultura. O que acontece com um árabe ou com um judeu? Você é meu primo. Aqui no Brasil, se eu sou brasileiro, você é meu primo, mas você mora em outra casa. Sua família é outra. Eu não posso ir na sua casa e dormir, comer, ficar um mês na tua casa, como se fosse minha casa. É até interessante. Eles falam, não, eu tenho uma casa em Belo Horizonte, eu tenho uma casa na Itália, em Roma, eu tenho uma casa na Inglaterra, mas você vai ver, é a casa do primo. Por quê? Porque eles não fazem essa separação. A lei praticamente não faz. Eu não posso fazer, não sei, na igreja evangélica, mas eu não posso fazer casamento de primo de primeiro grau, porque o primo de primeiro grau, por causa da consanguinidade, ele é tido como se fosse irmão mesmo. Então, se você levar o dado cultural que primos naquela época, eles eram verdadeiros irmãos, porque é filho da minha tia que tem o sangue da minha mãe, portanto tem o meu sangue. Se você levar em consideração o contexto semântico da palavra adelphos, entendendo, né, que é um hebraísmo, e por ser hebraísmo, no hebraico não tem a palavra primo, você vai começar a entender que não. Por mais que em português esteja escrito, não está escrito que Maria teve mais filhos. Essa frase não existe. Maria teve mais filhos. O que tem na Bíblia é que Maria e os irmãos de Jesus, inclusive tem até um versículo que diz que as irmãs também foram falar com ele. O pastor falou certinho. A Bíblia diz o nome de 4 irmãos de Jesus. Um é Tiago, Judas, Simão, né? E o outro, Tiago, Simão, acho que é José. E fora as irmãs, que falam irmãs também. As irmãs, mas as irmãs não dão nome. Não fala número também. Quando você faz pesquisa na Bíblia, você descobre quem era a mãe de cada um deles. E se vocês quiserem, se a gente tiver tempo... Tá, assim, então, já que a gente começou falando primeiro aí da Bíblia aí... Bom, vamos lá. Por favor. Vamos lá. Primeiro, o hebraico não tem nenhum tipo de gerência. Eu gostaria até que tivesse, porque o hebraico é mais minha área, entendeu? O hebraico não tem nenhum tipo de gerência na confecção do texto do Novo Testamento. A língua lá é grega. Sim. Então dizer que em hebraico não tem a palavra para tio, não sei o que lá, para sobrinho e tal, não sei o que lá, isso é verdade mesmo, não tem. Mas isso, também como é verdade que isso não tem nada a ver com o texto do Novo Testamento. Então, parece que você joga uma verdade, que é fato, mas que ela não resolve nada ali. Então, vamos esquecer o hebraico
vão pro grego. O Novo Testamento é escrito em grego, não tem perícopes inteiras em hebraico, embora algumas palavras sejam conservadas em aramaico, que não é o nosso objeto aqui. Mas a palavra adelphos, o padre disse o seguinte, não, ele é aplicado para irmãos, mas também é aplicado em inúmeros outros contextos, como, por exemplo, se o Lula for fazer um discurso, ele fala companheiro, é adelphos, ou se num jogo de futebol e tal. Então, se a gente vai trabalhar com o texto da Bíblia, do Novo Testamento, então a gente não vai ter esses exemplos, nem do Lula, nem do futebol. Então, vamos para dentro das 4 linhas do Novo Testamento, de Mateus capítulo 1 até Apocalipse capítulo 22. A palavra adelphos, de fato, significa irmãos da igreja. Irmãos da igreja. E irmãos da igreja, o tempo todo, quando a Bíblia fala irmãos, rogo-vos, pois irmãos, que apresenteis vosso corpo, é adelphos. O tempo todo, quando a Bíblia fala do nosso relacionamento com Deus, entre nós, então nós somos irmãos. E essa palavra é a mesma palavra usada para irmãos consanguíneos, como no caso de Tiago e João, por exemplo. Né? Dizer que essa palavra, por ser usada para irmãos da igreja, significa que não significa que são irmãos, eu acho que é um argumento ao contrário. Na verdade, esse argumento reforça o fato de que a palavra adelphos trata-se de irmãos. E se não é assim, aí é muito simples, e é legal conversar com o pastor, o padre falou, se tiver tempo para apresentar na Bíblia e tal, é só apresentar o texto. Aonde é que a palavra adelphos é aplicada no Novo Testamento e que não tem a ver com irmãos da igreja, que são filhos do mesmo pai, ou que não tem a ver com irmãos consanguíneos? Qual o momento? Não, aí você tem que pegar o dicionário, né? Pode pegar. Não, eu não trouxe o dicionário. Você tem o seu computador aí, Não, você pode usar. Pode usar o seu dicionário. Porque assim, dizer que é legal falar assim, essa palavra pode ter várias coisas. Tá bom, me mostra um na Bíblia, onde a palavra adelphos é empregada e o relacionamento lá não é de irmãos. Mas você acabou de dizer que quando Paulo... Irmãos da igreja. O próprio Paulo fala ao meu irmão Teófilo, ao meu irmão não sei quem... E ele não é irmão na fé? Ele é irmão na fé, irmão na igreja. Do mesmo pai? Não, mesmo pai não, mesmo pai mesmo de Deus. Exato. Não, aí veja você só, ridicularizando a palavra adelphos, o que eu tô dizendo é que a palavra adelphos... Não, aí você não tá entendendo, tá dando uma dica que não tá entendendo o que eu tô falando. A palavra adelphos... Não, termina. Vamos lá, a palavra adelphos, ela significa irmãos na fé e irmãos consanguíneos. Ou seja, a palavra adelphos tem um único significado, irmãos. Ela não significa sobrinho. Para sobrinho, é a palavra que ele mesmo usou, anepsios. É anepsios, não é? Anepsios, que é sinônima. Não é sinônimo. É sinônima. Então é fácil também. É só apresentar uma vez gente, que a palavra eu não tenho como trazer aqui minha Bíblia, um dicionário em inglês, porque em português não tem. Não, e aí você vai duvidar da minha tradução também. Então, não. Trabalhar assim não é um profissional, nem sábio. Padre, eu acho então que quem tá me escutando aqui, me assistindo, texto grego? Pega o dicionário e vai constatar. Eu não tenho que trazer dicionário. Infelizmente eu não trouxe meu computador, mas tem muitos dicionários ótimos em grego e hebraico. Vai consultar se não acredita no padre. Exatamente. Então consulta e veja o que significa a palavra adelphos. Se você tiver um bom dicionário, vai ter significado. Agora eu garanto pra você que tem o significado de irmão. Eu falei aqui, irmão, filho da mesma mãe. Tem esse significado, mas não só. Prioritariamente é esse significado. Não prioritariamente. Ele é usado também, tanto que eu falei que o campo semântico dele é muito amplo. Por exemplo, se eu tenho um sobrinho, né? Se eu tenho um primo, era tudo adelphos que se usava, não tem outra palavra. Só que na Bíblia, no Novo Testamento, que era parenta. Só que no Novo Testamento não existe. Mas pega a Septuaginta, você é professor de... você não sabe grego, né? Pega a Septuaginta. Dá um exemplo da Septuaginta. Ela é um calhamaço. É o livro de Tobias, por exemplo, que vocês não têm na Bíblia Católica, Bíblia de vocês, porque Lutero deu a doida dele de tirar. Mas tem, livro de Números tem. Lá em Números tem. A palavra adelphos é inclusive com sinônimo de anepsios. O Novo Testamento, o Antigo Testamento foi escrito em que língua, padre? O Novo Testamento grego e aramaico. Não, o Antigo Testamento... Hebraico e grego. Números, foi escrito em que língua? Em hebraico. E por que o senhor quer que eu leia no grego?
Porque foi traduzido para a Septuaginta, que foi um livro usado por Jesus Cristo, inclusive, na época dele. Então, mas você prefere usar E Jesus usar aceitava a Septuaginta. Por que a gente tem que desmerecer então, a Septuaginta? qual é o texto de Números? Ok, vamos ver aqui. Que ele apresenta. É bom a gente colocar a Bíblia aqui, a Escritura, que daí a gente vai em cima dessas aplicações, retirando, obviamente, as observações também. Localizou, padre? Olha aqui, ó. Nos casos em que poderiam ter usado a palavra primo, tio, sobrinho, usaram a palavra irmão. Então você pode pegar Gênesis capítulo 13, versículo 8, Gênesis 14... Calma aí, 13:8 de Gênesis. Você sabe que texto é esse? Esse texto... Não tô lendo nada. Esse texto é Abraão e Ló. Então, certo? Tio e sobrinho. Por quê? Usavam a palavra Delfós. Por que tá usando a Delfós no caso? Não, vou te explicar. Não tem como explicar. Eu tô dizendo que a palavra Delfós não era usado só para filhos que nasciam da mesma barriga. Eu acabei de provar. Ló era filho adotivo de Abraão. Ló era sobrinho de Abraão, então mas ele usou a palavra... O Ló é filho adotivo de Abraão. Querido, não adianta. Vamos um de cada vez. Não adianta você passar com o caminhão em cima de mim. Eu provei. Só que o problema de crente é isso. O problema de crente é isso. Deixa ele falar. O padre prova na Bíblia, o crente vai lá e pum, distorce a Bíblia e diz: você tá entendendo errado. Então é só o irmão evangélico que entende a Bíblia certa. O padre tem a burrice do Espírito Santo. Então o senhor cita um texto em grego de um texto que é hebraico e quer ter razão. É só essa questão. Deixa eu só pedir um instantinho. Esse texto tá no grego. Vou pedir um instantinho.